Pedro era o tipo de sujeito que já acordava com o celular colado na cara, sabe como é? Antes mesmo de dar aquele primeiro bocejo ou de sentir o gosto amargo na boca, a mão dele já tateava o criado mudo em busca daquele retângulo de vidro. Ele morava num apartamento apertado no centro de São Paulo, onde o barulho das buzinas e o reflexo dos letreiros de neon eram a única paisagem que ele conhecia. Pedro trabalhava com marketing digital, o que era o mesmo que dizer que a vida dele era uma sucessão infinita de notificações, e-mails urgentes e vídeos de 15 segundos que não serviam para nada, mas que sugavam a alma dele como um canudo num copo de refresco. Aos 28 anos, o rapaz parecia que tinha 80 por dentro. A perna não parava de balançar, o olho vivia tremendo e aquela sensação de que algo terrível ia acontecer a qualquer momento não saía do peito dele. Ele chamava isso de ansiedade crônica. Foi ao médico, tomou remédio, fez terapia de todo tipo, mas nada resolvia. O diagnóstico era sempre o mesmo: estresse. Mas Pedro sentia que era algo mais fundo, como se ele estivesse desconectado de si mesmo, embora estivesse conectado com o mundo inteiro o tempo todo. A gota d'água foi numa terça-feira cinzenta, daquelas que a garoa de São Paulo parece que entra no osso. Pedro percebeu que tinha passado 3 horas seguidas rolando a tela do celular, vendo a vida de gente que ele nem conhecia, enquanto o café dele esfriava na mesa e o trabalho acumulava. Ele sentiu um vazio tão grande, uma náusea tão estranha, que jogou o aparelho longe. O celular bateu no sofá e quicou. Naquele momento, ele tomou uma decisão que todo mundo ao redor dele chamaria de loucura. Ele ia sumir, ia se isolar. O destino escolhido foi o sítio do falecido avô, o seu Juca, lá para as bandas do interior de Minas Gerais, perto de uma cidadezinha que mal aparecia no mapa chamada Passa Quatro. Era um lugar onde o sinal de celular era lenda urbana e a luz elétrica às vezes decidia tirar um cochilo. Pedro avisou no serviço que ia tirar uma licença não remunerada. Ou ele fazia isso, ou ele ia acabar num hospital psiquiátrico, ele disse para o chefe. Pegou uma mochila, colocou umas roupas velhas, um par de botas que nunca tinha visto lama e, o mais importante, deixou o carregador do celular na gaveta da cozinha do apartamento. A viagem de carro foi uma tortura. Cada vez que o GPS perdia o sinal, o coração dele dava um pulo. Ele sentia uma coceira na mão, uma vontade desesperada de checar o Instagram, de ver se alguém tinha curtido a foto que ele nem tinha postado. Era como se ele estivesse entrando em abstinência de uma droga pesada. E de certa forma ele estava. Quando ele chegou no sítio, o sol já estava se pondo atrás das montanhas, pintando o céu de um laranja que ele nunca tinha visto numa tela de retina. O casarão de madeira e pedra estava lá, firme e forte, cheirando a mofo e a lembrança. Pedro desceu do carro e o silêncio bateu no rosto dele como um tapa. Não era um silêncio vazio, era um silêncio cheio de sons. O grilo, o vento nas folhas de eucalipto, o som da água de uma bica ali perto. Nos primeiros 3 dias, Pedro achou que ia morrer. De verdade. A cabeça dele não parava. Ele andava de um lado para o outro na varanda, checando o bolso da calça a cada 5 minutos, esquecendo que o celular estava desligado dentro da mochila, lá no fundo do quarto. Ele sentia a vibração fantasma na coxa, jurando que o aparelho estava tocando, quando na verdade era só o nervosismo dos músculos. "Ô de casa!" gritou uma voz rouca lá do portão, no 4º dia. Era o seu Tião, um vizinho que morava a uns 2 quilômetros dali e que cuidava do pasto do sítio. O homem era seco como um galho de arruda, mas tinha uns olhos claros que pareciam ler o pensamento da gente. "O senhor que é o neto do Juca?" perguntou o velho, ajeitando o chapéu de palha. "Sou eu mesmo, seu Tião, Pedro. Tá com uma cara ruim, sô. Parece que viu assombração. Ou que tá devendo pro delegado." Pedro deu um sorriso amarelo. "É só o cansaço da cidade, seu Tião. Vim passar uns 30 dias aqui para ver se a cabeça descansa. Sem internet, sem nada." O velho soltou uma risada curta, mostrando os poucos dentes que lhe restavam. "Sem esse tal de internet? Pois então o senhor veio pro lugar certo. Aqui a única coisa que corre é a água do córrego e o tempo. E o tempo não tem pressa nenhuma." Seu Tião trouxe uma garrafa de café e um pedaço de queijo meia cura que parecia um pedaço do céu. Enquanto comiam na beira do fogão a lenha que Pedro tinha sofrido para acender, o velho falava da lida, das vacas, da chuva que estava prometida.
Pedro percebeu que aquela era a primeira conversa real que ele tinha em meses. Ninguém estava olhando para o celular enquanto o outro falava. Ninguém estava interrompendo para mostrar um meme. Era só a voz e o olhar. Mas as noites eram o pior. Quando a escuridão caía de vez, o vazio vinha com força. Sem a luz azul para distrair o cérebro, Pedro era obrigado a encarar os próprios pensamentos. E os pensamentos dele eram feios. Eram cobranças, medos, lembranças de fracassos, uma lista infinita de coisas que ele deveria estar fazendo. A ansiedade vinha como uma onda, apertando o peito dele, fazendo ele suar frio na cama de ferro rangente. No 7º dia, ele quase desistiu. Ele pegou a mochila, tirou o celular de lá e tentou ligar, mas a bateria tinha acabado e ele não tinha o carregador. Ele sentou no chão e chorou. Chorou de raiva, de frustração, de se sentir um viciado idiota que não conseguia ficar uma semana sozinho com a própria companhia. Ele percebeu que não sabia quem ele era sem aquela tela. Ele era apenas um receptor de informação, um processador de lixo digital. Passada a crise de choro, um cansaço imenso tomou conta dele e ele dormiu. Dormiu por 10 horas seguidas, algo que não acontecia desde a adolescência. Quando acordou, o sol entrava pelas frestas da janela de madeira, desenhando listras de luz no chão de terra batida da cozinha. Ele se levantou, foi até a bica e lavou o rosto com a água gelada que vinha direto da mina. O choque térmico pareceu acordar algo que estava adormecido dentro dele. Lá pelo 10º dia, o mundo começou a mudar de cor. Pedro começou a notar coisas pequenas. Notou que tinha uma família de passarinhos morando no telhado da varanda. Notou que o cheiro da terra mudava quando o sol ficava mais forte. Ele começou a limpar o mato em volta da casa, uma tarefa física que fazia suas mãos criarem calos e seus músculos doerem, mas era uma dor boa, uma dor de quem está vivo. A ansiedade, aquela sombra constante que ele achava que era uma doença incurável, começou a diminuir. Não é que ela sumiu, mas ela ficou mais silenciosa. Ele percebeu que metade do que ele sentia não era dele. Era o excesso de mundo entrando pelos olhos e ouvidos através do celular. Sem o bombardeio de notícias ruins, de vidas perfeitas de mentira e de cobranças instantâneas, o cérebro dele estava começando a fazer uma limpeza. Ele passava as tardes lendo os livros velhos que o avô tinha deixado na estante. Coisas de aventura, histórias de terras distantes, poesias de gente que sabia o valor de uma palavra bem escrita. A leitura, que antes era um sacrifício porque ele não conseguia se concentrar por mais de 2 minutos, voltou a ser um prazer. Ele mergulhava nas páginas e o tempo passava sem que ele sentisse o peso de estar perdendo algo. Seu tião passava por lá de vez em quando. O senhor está melhorando a estampa, seu Pedro. O olho já não está mais saltado para fora. É o ar puro, seu tião. E o silêncio. O silêncio é o melhor remédio que tem, moço. O problema é que o povo tem medo dele. Quem não aguenta o silêncio é porque não aguenta a própria voz que vem de dentro. Pedro guardou aquela frase no coração. Ele estava aprendendo a ouvir essa voz. No começo, ela só reclamava, mas agora ela começava a contar histórias, a lembrar de sonhos que ele tinha quando era criança e que tinha enterrado debaixo de planilhas de Excel e metas de engajamento. No 15º dia, ele já não sentia mais falta do celular. Na verdade, ele sentia um certo pavor de ligar o aparelho de novo. Ele se sentia como um náufrago que tinha chegado numa ilha deserta e descoberto que a ilha era muito melhor do que o navio que estava afundando. Ele começou a plantar uma horta pequena, mexendo na terra com as mãos, sentindo a textura, o cheiro, a vida que brotava dali. Ele descobriu que a sua doença era, na verdade, uma intoxicação. Ele estava intoxicado de dopamina barata, de estímulos fáceis que não levavam a lugar nenhum. Ali, no meio do nada, ele estava encontrando o seu tudo. Mas o destino guarda peças que a gente não imagina. Pedro achava que o desafio era apenas ficar longe da tecnologia, que a paz que ele tinha encontrado era o destino final. Ele mal sabia que o 20º dia estava chegando, e que o que estava reservado para ele naquele dia não viria de uma tela nem de uma notificação, mas de um encontro inesperado na trilha que levava até o topo do morro. Um encontro que ia testar tudo o que ele tinha aprendido sobre o silêncio e sobre si mesmo. Até ali, ele era apenas um homem tentando se curar. A partir do 20º dia,
Ele se tornaria um homem com uma missão que ele jamais poderia ter planejado no seu apartamento de luxo em São Paulo. A verdadeira transformação estava apenas começando, e as raízes que ele estava fincando naquele chão mineiro seriam colocadas à prova de uma maneira que faria qualquer ansiedade anterior parecer brincadeira de criança. O sol se punha mais uma vez, e Pedro, sentado na varanda com uma caneca de café, olhava para o horizonte sem pressa. Ele sentia que estava pronto para qualquer coisa, mas a vida sempre tem um jeito de mostrar que a gente nunca está totalmente pronto para o que o destino reserva nas curvas de uma estrada de terra. Os dias que se seguiram ao 15º foram como um mergulho em águas profundas, onde a pressão vai aumentando, mas, em vez de esmagar, ela vai moldando o corpo da gente. O Pedro já não era mais aquele sujeito pálido que parecia um fantasma de escritório. A pele dele tinha pegado um bronzeado de sol de montanha, aquele queimado sadio que vem do trabalho no roçado e das caminhadas sem rumo. As mãos, antes macias de digitar em teclado macio, agora tinham casquinhas, calos pequenos que ele exibia com um orgulho que nem ele mesmo entendia. Lá pelo 17º dia, aconteceu uma coisa engraçada. Pedro acordou e, por um segundo, não lembrou onde tinha deixado o celular. E o mais incrível, ele não se importou. Aquele desespero, aquela coceira na ponta dos dedos, que parecia uma formigação elétrica, tinha sumido. No lugar da pressa, nasceu uma paciência de bicho do mato. Ele ficava minutos observando uma fileira de formigas carregando pedaços de folha, maravilhado com a engenharia daquela gente miúda. Ele percebeu que a vida, quando não é editada e postada com filtro, tem um ritmo muito mais lento, mas muito mais real. O silêncio do sítio, que no começo parecia um inimigo barulhento, virou o melhor amigo dele. Pedro começou a entender o que o seu tião dizia sobre a voz que vem de dentro. No silêncio, ele começou a perdoar o Pedro do passado. Perdoou as noites perdidas de sono por causa de curtidas que não valiam nada. Perdoou o estresse por prazos que, vistos de cima do morro, pareciam uma piada de mau gosto. Ele estava se limpando, entende? Era como se cada dia sem internet fosse um banho de chuva na alma, tirando aquela craca de informação inútil que ele tinha acumulado por anos. No 19º dia, o céu resolveu dar um espetáculo. Uma tempestade daquelas de fechar o mundo caiu sobre Passa Quatro. O vento uivava nas frestas das janelas de madeira, e o barulho da chuva no telhado de zinco era tão alto que não dava nem para ouvir o próprio pensamento. Pedro, em vez de se encolher com medo ou procurar um refúgio digital, acendeu uma lamparina, sentou na poltrona velha do avô e ficou só olhando a água cair. Ele sentiu uma paz tão profunda que chegou a assustar. Ele percebeu que a ansiedade dele, aquela que o médico disse que era para a vida toda, tinha ido embora junto com o sinal de Wi-Fi. O que ele tinha não era uma doença do cérebro, era uma doença do mundo moderno. Ele era um rádio sintonizado em todas as estações ao mesmo tempo, e agora, finalmente, ele tinha encontrado a frequência certa. E então, amanheceu o 20º dia. O ar estava limpo depois da chuva, com aquele cheiro de terra molhada que dá vontade de comer. Pedro acordou com uma disposição diferente. Ele sentia que precisava subir o Morro do Selado, o ponto mais alto das terras do seu Juca. Era uma trilha que o avô sempre falava, mas que Pedro, quando criança, tinha medo de encarar por causa das lendas de onça e de bicho-papão. Mas agora, ele era um homem novo, ou pelo menos, um homem tentando se encontrar. Ele pegou um cajado de madeira, colocou uma garrafa d'água na mochila e começou a subida. No meio do caminho, o coração batia forte, mas não era a batida descompassada do pânico, era a batida do esforço físico, do sangue correndo vivo nas veias. Ele ia parando, olhando as orquídeas presas nos troncos das árvores, ouvindo o canto do trinca-ferro. A subida era íngreme. O caminho estava escorregadio por causa da chuva da noite anterior, mas ele não desistiu. Quando ele chegou quase no topo, numa parte onde a mata se abria e dava para ver o vale inteiro lá embaixo, ele viu algo que não esperava. Não era uma onça, nem uma assombração. Era uma pessoa. Sentada num tronco caído, com uma bota de trilha toda suja de barro e um mapa de papel aberto no colo, estava uma mulher. Ela parecia ter a idade dele, mas tinha um olhar cansado, daqueles de quem não dorme faz tempo. Quando ela viu o Pedro,
deu um pulo de susto, quase deixando o mapa cair no precipício. "Calma, moça, sou de paz", gritou Pedro, levantando as mãos. Ela respirou fundo, colocando a mão no peito. "Nossa, que susto! Eu achei que não tinha ninguém nessas bandas." O guia da cidade disse que esse sítio estava abandonado. "Tá mais ou menos. É do meu avô, eu tô passando um tempo aqui." Pedro se aproximou devagar. "O que a senhora tá fazendo aqui em cima depois de um temporal desse?" A moça se chamava Marina. Ela explicou com uma voz que misturava cansaço e uma raiva contida que era engenheira ambiental. Ela estava ali fazendo um levantamento por conta própria, porque tinha descoberto que uma empresa de mineração estava de olho naquelas montanhas. Eles queriam transformar aquele paraíso num buraco imenso para tirar minério. E o pior, o projeto dizia que as terras do seu Juca eram o ponto central de uma barragem de rejeitos. Pedro sentiu um gelo na espinha. "Como é que é? Querem destruir isso aqui? Mas essa terra é herança, é reserva legal." Marina olhou para ele com tristeza. "Eles têm dinheiro, Pedro, e eles têm influência. Eles estão dizendo que a área é improdutiva, que não tem nascentes importantes e que o impacto vai ser pequeno. Eu vim aqui para provar o contrário, mas perdi meu equipamento na chuva de ontem e agora não tenho como registrar as coordenadas da mina de água que eu achei lá embaixo." Naquele momento, algo estalou na cabeça do Pedro. O destino dele, que até 5 minutos atrás era só ficar em paz, mudou de direção como um raio. Ele lembrou de tudo o que tinha aprendido no marketing digital. Ele sabia como criar uma narrativa, sabia como fazer uma informação rodar o mundo, sabia como usar a rede para mobilizar as pessoas. Só que dessa vez, ele não ia usar isso para vender um curso vazio ou para ganhar curtida em foto de comida. Ele ia usar o que ele sabia para salvar o lugar que tinha salvo a vida dele. "Marina, o meu avô sempre dizia que essa montanha guardava um segredo", disse Pedro, os olhos brilhando de um jeito que ele nunca tinha sentido. Ele falava de uma gruta com pinturas e de uma nascente que nunca seca, mesmo na maior seca do século. "Se a gente achar isso e documentar, eles não podem tocar aqui, podem? Se a gente provar que é um sítio arqueológico ou uma área de preservação permanente de nível máximo, a gente para eles na justiça. Mas eu preciso de provas, Pedro, e eu preciso de ajuda para chegar lá no fundo do cânion, onde eu acho que a nascente nasce." Pedro olhou para as próprias mãos calejadas. O 20º dia não era sobre o silêncio dele, era sobre usar a voz dele para quem não podia falar. A terra, os bichos, a memória do seu Juca. "Eu conheço cada palmo dessa mata pelas histórias do meu avô", mentiu Pedro um pouquinho, mas com uma confiança que veio do fundo da alma. "Vamos descer, eu sei onde essa água tá." Eles passaram o resto do dia embrenhados na mata fechada. Pedro, que antes tinha medo de uma barata no apartamento, agora cortava mato com um facão velho que tinha levado, ajudando Marina a descer em costas perigosas. Eles encontraram a tal nascente. Era uma coisa linda de se ver. A água brotando límpida debaixo de uma rocha imensa, cercada por samambaias gigantes que pareciam do tempo dos dinossauros. Mas o que mudou o destino do Pedro de verdade foi o que eles acharam logo atrás da cachoeira. Uma fenda na pedra, escondida por uma cortina de trepadeiras. Ao entrarem com a luz de uma pequena lanterna que Marina ainda tinha, eles viram desenhos na pedra, figuras de animais, de homens caçando, marcas de mãos que estavam ali há milhares de anos. Era um tesouro, um santuário que o tempo tinha esquecido e que o seu Juca tinha protegido em silêncio a vida inteira. "Pedro, isso aqui muda tudo", sussurrou Marina, tocando de leve na parede de pedra. "Eles nunca vão conseguir autorização para minerar aqui. Você entende o que você fez? Você acabou de salvar a Mantiqueira." Naquela noite, de volta ao sítio, Pedro não sentiu vontade de ligar o celular para postar a descoberta. Ele sentiu uma responsabilidade esmagadora, mas pela primeira vez na vida, não era uma responsabilidade que causava ansiedade, era uma missão. Ele percebeu que o isolamento dele não era o fim da história, era apenas o treinamento. Ele precisava se limpar do barulho do mundo para poder ouvir o grito daquela montanha. Ele sentou com Marina na varanda e enquanto o seu tião chegava com um bule de café fresquinho, eles começaram a traçar um plano. Pedro ia precisar voltar para a cidade ao fim dos 30 dias, mas não para ser o mesmo escravo de antes. Ele ia voltar como um guerreiro. Ele usaria cada conexão que tinha, cada truque de algoritmo, cada contato na imprensa para jogar luz sobre aquele lugar.
"O senhor tá com uma cara diferente, seu Pedro", comentou o seu tião servindo o café. "Parece que o senhor não tá mais procurando nada. Parece que o senhor achou." "Eu achei, seu tião. Eu achei o que eu vim buscar, mas achei também o que eu não sabia que precisava. Um motivo para lutar." A ansiedade crônica tinha morrido ali, entre os desenhos na pedra e o barulho da nascente. Pedro entendeu que o excesso de informação é um veneno, mas a informação certa, usada para o bem, é uma arma poderosa. Ele ainda tinha 10 dias de isolamento pela frente, 10 dias para planejar a maior campanha da vida dele. Só que dessa vez, o cliente era a natureza, e o pagamento não seria em dinheiro, mas na certeza de que seus netos poderiam, um dia, sentar naquela mesma varanda e ouvir o mesmo silêncio que o tinha curado. O 20º dia terminou com o Pedro olhando para as estrelas, que pareciam furos num manto de veludo preto. Ele não era mais o jovem viciado em dopamina. Ele era o guardião do Morro do Selado. E o destino, que ele achava que era algo que a gente recebia pronto, ele descobriu que era algo que a gente escreve com o suor do rosto e com a coragem de largar o que é fácil para abraçar o que é certo. Os próximos 10 dias seriam de trabalho duro, de preparação mental e de uma comunhão ainda maior com aquela terra. Mas o Pedro já sabia. A batalha que vinha pela frente seria vencida, porque ele não estava mais lutando sozinho. Ele tinha a força de seus antepassados, a sabedoria do seu tião e a clareza de quem finalmente aprendeu a enxergar o mundo sem a interferência de uma tela de vidro. A verdadeira vida estava apenas começando. O 21º dia amanheceu com um brilho diferente, como se o sol tivesse resolvido caprichar na iluminação só para comemorar o novo rumo daquela história. Pedro não acordou com o sobressalto de quem perdeu a hora ou de quem precisa checar e-mails urgentes. Ele acordou com o som da Marina batendo na porta da cozinha, já com um bule de café na mão e um monte de papéis debaixo do braço. A parceria que tinha nascido ali no susto de uma trilha lamacenta agora era o que dava fôlego para o rapaz. Eles passaram os dias seguintes numa lida que Pedro nunca imaginou enfrentar. Marina tinha o conhecimento técnico, sabia falar de solo, de bacia hidrográfica e de impacto ambiental. Pedro, com aquela cabeça que tinha sido moldada pelo marketing digital, trazia a estratégia. Ele não tinha internet ali, mas tinha a memória fresca de como as pessoas funcionavam do outro lado da tela. Ele começou a rascunhar, num caderno velho de contabilidade do seu Juca, toda a estrutura de uma campanha que ia sacudir o estado. "Marina, a gente não vai só falar que a mineradora é ruim", dizia ele enquanto apontava para um mapa desenhado à mão. "A gente vai contar a história dessa água. A gente vai mostrar as mãos que pintaram aquelas pedras há milênios. A gente vai fazer o povo da cidade sentir o cheiro dessa terra. O ódio não engaja tanto quanto o pertencimento, sabe?" Marina olhava para ele, admirada. Ela estava acostumada com relatórios frios que ninguém lia. E ali estava um sujeito que 10 dias atrás não conseguia segurar um garfo sem tremer de ansiedade, agora planejando uma revolução com a calma de um monge. Lá pelo 25º dia, a abstinência do celular era uma lembrança tão distante que parecia coisa de outra encarnação. Pedro percebeu que a sua mente estava rápida, limpa. Sabe quando você limpa o vidro de uma janela que estava suja há anos e, de repente, descobre que a paisagem lá fora é colorida? Era assim que ele se sentia. Ele conseguia focar numa tarefa por horas a fio. Ele e Marina desceram até o cânion mais 3 vezes, tirando fotos com uma câmera analógica velha que o seu tião desenterrou de um baú. Pedro escrevia os textos, as legendas, os manifestos, tudo no papel, sentindo a textura da caneta rasgando a folha. O seu tião, vendo aquela movimentação, não ficava atrás. Ele começou a rodar as redondezas no seu jipe velho, conversando com os outros sitiantes, avisando que o perigo estava batendo na porta. "O povo tá acordando, seu Pedro", dizia o velho, chegando no fim da tarde com um saco de pão de queijo quentinho. "Ninguém quer ver o córrego virar lama. O senhor deu o grito e o eco tá espalhando, mas a prova de fogo estava chegando." O 30º dia era o prazo que Pedro tinha dado a si mesmo. Era o dia de voltar para São Paulo, para a civilização, e ligar o aparelho que tinha ficado esquecido na gaveta. Na última noite no sítio, o 29º dia, Pedro não conseguiu dormir de imediato. Não era ansiedade, era uma expectativa boa, de quem sabe que tem um trabalho a fazer. Ele saiu para a varanda e ficou olhando o céu.
O silêncio de Passa Quatro agora era parte dele. Ele descobriu que a paz não era a ausência de barulho, mas a ausência de ruído inútil na alma. Ele não tinha mais medo de ficar sozinho com os próprios pensamentos, porque agora os pensamentos dele tinham um propósito. "Tá pronto para voltar para o formigueiro?" perguntou Marina, surgindo nas sombras. Ela também ia descer para a capital para levar as amostras de água e as fotos para os órgãos competentes. "Tô pronto para voltar, mas não para ser formiga." Pedro sorriu, sentindo o vento frio da montanha no rosto. "Eu vou levar um pouco desse silêncio comigo. Eles não vão conseguir me acelerar de novo." No dia seguinte, o 30º, Pedro arrumou a mochila. Ele se despediu do seu tião com um abraço apertado, daqueles que a gente só dá em pai ou em mestre. "Não esquece de onde veio a sua cura, moço", disse o velho, com os olhos marejados. A terra deu o remédio, agora o senhor dá a proteção. A viagem de volta foi silenciosa. Pedro não ligou o rádio do carro. Ele queria manter aquela frequência o máximo de tempo possível. Quando ele entrou no seu apartamento em São Paulo, o cheiro de lugar fechado e o barulho constante do trânsito lá fora bateram forte. Ele foi direto para a gaveta da cozinha e pegou o celular. O aparelho demorou a ligar. Quando a tela brilhou, as notificações vieram como uma avalanche. Eram milhares. Mensagens de trabalho, cobranças, curtidas em fotos velhas, notícias de desastres, fofocas de gente famosa. Pedro olhou para tudo aquilo e sentiu uma vontade imensa de rir. Parecia tudo tão pequeno, tão sem importância diante da grandiosidade daquela nascente que ele tinha ajudado a proteger. Ele não respondeu ninguém de imediato. A primeira coisa que ele fez foi desinstalar quase todos os aplicativos. Deixou só o necessário. Depois abriu o seu perfil, que tinha ficado mudo por um mês, e postou uma única foto. A imagem em preto e branco daquelas mãos pintadas na caverna, que ele tinha revelado numa portinha de fotografia no centro de Passa Quatro antes de vir. O texto que ele escreveu não era um textão de vitimismo ou de autoajuda barata. Era um chamado. Ele contou o que aconteceu no 20º dia. Contou como o silêncio salvou a saúde dele e como a voz dele agora ia salvar a montanha. O que aconteceu nas 48 horas seguintes foi o que o pessoal do marketing chama de fenômeno viral, mas para Pedro foi algo espiritual. A história do rapaz que se isolou para se curar e acabou encontrando um patrimônio da humanidade em risco tocou o coração de gente que ele nem imaginava. A hashtag #SalveOCelado tomou conta das redes. Artistas, cientistas e gente comum começaram a cobrar explicações da mineradora e do governo. A empresa tentou abafar, disse que era notícia falsa, mas Pedro tinha os dados da Marina e as provas físicas. Ele deu entrevistas, mas de um jeito diferente. Não aceitava entrar em polêmicas vazias. Ele falava com a calma de quem tinha bebido água direto da mina. A ansiedade crônica, aquela que fazia o olho dele tremer, não deu as caras nem uma única vez, mesmo sob os holofotes. 3 meses depois, saiu o decreto oficial. A área do Morro do Selado e as terras em volta, incluindo o sítio do Seu Juca, foram transformadas em parque estadual e sítio arqueológico protegido. A mineradora teve que bater em retirada e o projeto da barragem foi cancelado definitivamente. Pedro não voltou a trabalhar na agência de marketing. Ele vendeu o apartamento apertado no centro e comprou uma casinha simples, mas com quintal, numa cidade menor, mais perto de Passa Quatro. Ele abriu uma consultoria de comunicação para causas ambientais e projetos sociais. Agora, ele usava a tecnologia como ferramenta, não como muleta. Ele trabalhava 4 horas por dia, com foco total, e o resto do tempo ele passava plantando, lendo ou conversando com as pessoas de verdade. Marina e ele continuaram juntos, unidos por aquele segredo que a montanha revelou para eles. De vez em quando, eles voltavam para o sítio do Seu Juca. Pedro fazia questão de deixar o celular desligado no porta-luvas do carro assim que a estrada de terra começava. Numa dessas tardes, sentado na mesma varanda onde tudo começou, Pedro olhou para o seu tião, que estava pitando um cigarro de palha sossegado. "Sabe, seu tião, eu achava que o desafio era ficar 30 dias sem internet para curar minha cabeça." O velho soltou a fumaça devagar e olhou para o horizonte azulado. "E não era só. No fim, eu descobri que a internet era só o barulho que não me deixava ouvir o que o mundo precisava de mim. A cura não foi ficar sem o celular,
foi descobrir que eu sou maior do que qualquer tela. Seu Tião deu um tapinha no ombro dele e sorriu. O senhor demorou, mas aprendeu a lição, Pedro. A vida não acontece no dedo que arrasta a tela. A vida acontece no pé que pisa o chão. E ali, no silêncio que agora era música, Pedro finalmente entendeu que o 20º dia não tinha mudado só o destino dele, tinha dado a ele um destino. Ele fechou os olhos, respirou o ar puro da mantiqueira e sentiu que pela primeira vez na vida ele estava exatamente onde deveria estar, inteiro, presente e, acima de tudo, em paz. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.